Deus é o autor do mal? Prepare-se para a explicação mais temida da teologia. Você já parou para pensar no que realmente está acontecendo ao seu redor? Por que tanta dor, tanta injustiça, tanta maldade? E onde está Deus no meio disso? Tudo? Como está a sua vida? Você se sente perdido, machucado, confuso com tudo o que está vivendo? Pois saiba, esse vídeo não chegou até você por acaso. Há algo que você precisa ouvir agora, algo que pode mudar completamente a forma como você vê o mundo, Deus e até o seu sofrimento. O que você vai descobrir aqui é uma das verdades mais temidas e evitadas dentro da teologia. Uma explicação que muitos se recusam a aceitar, mas que está escrita, está na palavra, e ela vai te confrontar, te sacudir por dentro e talvez até te escandalizar. Mas você precisa ouvir. Porque antes de julgar a vida, ou até mesmo a Deus, você precisa entender o que está por trás de tudo isso. Prepare-se. No âmago da teologia cristã, uma questão reverbera. Deus é o autor do mal. Este dilema provoca discussões acaloradas entre crentes e céticos. Como entender um Deus que é amoroso e justo, mas que permite a existência do mal? O mal, um fenômeno real que causa dor e sofrimento, levanta questões profundas sobre a natureza de Deus. Por que ele, sendo todo-poderoso, não o elimina? Essa questão não é nova. Ao longo da história, teólogos e filósofos tentaram responder a esse enigma. Muitos se perguntam: será que o mal é uma criação de Deus? Ou será que estamos lidando com a consequência da liberdade humana? Ao explorar esses conceitos, é crucial abrir um diálogo. A Bíblia nos fornece pistas sobre a origem do mal, mas nem todas as respostas são claras. É possível que algumas verdades permaneçam como mistérios, desafiando nossa compreensão. Neste contexto, é vital questionar: o que realmente sabemos sobre a relação entre Deus e o mal? Esta discussão não é apenas teológica, é uma reflexão sobre a vida, a dor e a esperança. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas crenças e expandirá sua visão sobre um dos maiores dilemas da fé cristã: a existência do mal e a natureza de Deus. A questão do mal é uma das mais desafiadoras tanto para teólogos quanto para filósofos. A primeira pergunta que surge é: se Deus é bom e onipotente, como pode existir o mal no mundo? Essa aparente contradição tem sido debatida ao longo dos séculos, levando muitos a explorar a natureza de Deus e a realidade do mal. Para entender essa dinâmica, é fundamental considerar que a existência do mal não necessariamente nega a bondade de Deus. Afinal, muitos acreditam que o mal pode ser visto como uma ausência do bem, uma espécie de privação que ocorre quando a criação se distancia do propósito divino. A natureza de Deus é frequentemente descrita como perfeita, onisciente e amorosa. No entanto, a presença do mal no mundo desafia essa visão. Muitos argumentam que a liberdade humana, concedida por Deus, é um elemento crucial para compreender a existência do mal. Se Deus tivesse criado seres humanos apenas para fazer o bem, essa liberdade não existiria. Portanto, a capacidade de escolher entre o bem e o mal é um aspecto integral da condição humana, que, por sua vez, reflete a imagem de Deus. Além disso, muitos teólogos sugerem que o mal não é uma criação de Deus, mas sim uma consequência do uso inadequado do livre-arbítrio por seres criados. Essa perspectiva permite que se reconheça a soberania de Deus, ao mesmo tempo em que se aceita a realidade do mal. Assim, a existência do mal é uma oportunidade para o ser humano exercer seu livre-arbítrio e, ao fazê-lo, escolher buscar a bondade e a verdade. A teologia relacional, por sua vez, acrescenta uma camada de complexidade a essa discussão. Ela enfatiza a importância das relações entre Deus, a humanidade e a criação. Dentro desse contexto, o mal pode ser visto como uma quebra dessas relações, onde a desobediência e a escolha de caminhos errados afastam o ser humano da comunhão com Deus. Nesse sentido, o mal não é apenas uma força a ser combatida, mas uma realidade a ser compreendida à luz do relacionamento com o Criador.
Finalmente, a existência do mal e a natureza de Deus nos levam a refletir sobre o propósito maior de nossas vidas. Em vez de enxergar o mal como um obstáculo intransponível, podemos vê-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual e de fortalecimento da nossa relação com Deus. Ao enfrentarmos o mal, somos desafiados a buscar a luz, a verdade e o amor, elementos que nos conectam profundamente à essência divina. Decreto divino e o propósito do mal. O conceito de decreto divino se refere à crença de que Deus tem um plano soberano que abrange todos os aspectos da criação, incluindo a presença do mal. Para muitos teólogos, isso significa que nada acontece fora da vontade ou permissão de Deus. No entanto, a ideia de que Deus decretou o mal levanta questionamentos éticos e teológicos significativos. Como pode um Deus amoroso permitir que o mal exista em seu plano? A resposta pode estar na compreensão do propósito do mal dentro do contexto divino. Um dos propósitos frequentemente citados para a permissão do mal é o desenvolvimento do caráter humano. Através das dificuldades e do sofrimento, as pessoas têm a oportunidade de desenvolver virtudes como a paciência, a compaixão e a resiliência. Assim, o mal pode ser visto como um meio pelo qual Deus molda e aperfeiçoa o ser humano, levando-o a um estado mais elevado de espiritualidade e conexão com o divino. Além disso, o decreto divino sugere que, embora o mal exista, ele não é o fim da história. Muitos acreditam que Deus utiliza o mal para cumprir seus propósitos redentores, transformando situações adversas em oportunidades para a manifestação do amor e da graça. Essa perspectiva oferece esperança e conforto, pois sugere que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz de Deus pode prevalecer. A compreensão do propósito do mal também pode ser vista à luz da narrativa bíblica, que frequentemente retrata a luta entre o bem e o mal como parte do plano divino. Em várias passagens, Deus transforma o mal em bem, mostrando que sua sabedoria e poder estão além da compreensão humana. Essa visão amplia a compreensão do mal, não apenas como uma força destrutiva, mas como um componente que faz parte de uma narrativa maior de redenção e graça. Por fim, ao contemplar o decreto divino e o propósito do mal, é essencial lembrar que a fé não é apenas uma questão de entender intelectualmente, mas também de confiar em Deus mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. A confiança na soberania de Deus, mesmo diante do mal, pode proporcionar paz e um senso de propósito em meio ao caos. Teologia relacional e livre-arbítrio. A teologia relacional destaca a importância das relações na compreensão da natureza, de Deus e da experiência humana. Dentro desse contexto, o livre-arbítrio ocupa um lugar central. A crença de que os seres humanos têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal é fundamental para a dinâmica do relacionamento com Deus. Essa liberdade é um presente divino, permitindo que cada indivíduo exerça sua própria vontade e tome decisões que moldarão sua vida e seu futuro. O livre-arbítrio é muitas vezes visto como uma bênção, mas também traz uma responsabilidade significativa. As escolhas que fazemos têm consequências, e a capacidade de decidir entre o bem e o mal é um aspecto que define a humanidade. Essa liberdade é uma expressão do amor de Deus, que não deseja que seus filhos sejam meros fantoches, mas sim seres que se relacionam com Ele de forma autêntica e voluntária. No entanto, essa liberdade também significa que o mal pode surgir como resultado das escolhas erradas. Quando os seres humanos optam por agir de maneira egoísta ou desonesta, as repercussões podem ser devastadoras. Portanto, a teologia relacional nos ensina que a natureza do mal não é apenas uma questão filosófica, mas uma realidade vivida que afeta as relações tanto com Deus quanto com os outros. Além disso, a teologia relacional enfatiza que o amor, para ser verdadeiro, deve ser livre. A coerção não pode produzir amor genuíno. Assim, a escolha de amar a Deus e ao próximo deve ser feita de forma consciente e intencional. Essa visão amplia a compreensão do relacionamento com Deus, transformando-o em algo dinâmico, onde o livre-arbítrio é um componente vital. Por fim, ao refletir sobre a teologia relacional e o livre-arbítrio, é importante reconhecer que, embora o mal possa resultar das escolhas humanas,
A graça divina é uma resposta constante. Deus está sempre disponível para restaurar e reconciliar, oferecendo perdão e esperança mesmo em meio ao erro. Essa dinâmica de livre-arbítrio e graça é essencial para compreender a experiência humana e a relação com o divino. A queda de Lúcifer e a origem do mal. A narrativa sobre a queda de Lúcifer é uma das mais intrigantes na teologia cristã e oferece uma perspectiva profunda sobre a origem do mal. De acordo com as Escrituras, Lúcifer era um anjo de luz, criado perfeito e cheio de beleza. Sua posição elevada no céu o tornava um ser admirado e respeitado. No entanto, a beleza e a honra que possuía o levaram a um estado de orgulho, onde desejou ser igual a Deus. Essa ambição desmedida foi o primeiro passo para a sua queda. O orgulho, que se tornou a raiz de sua rebelião, demonstra como a busca por poder e reconhecimento pode desviar um ser de sua verdadeira natureza. A queda de Lúcifer não é apenas uma história de um anjo rebelde. Ela serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da desobediência. Quando Lúcifer se rebelou, ele não apenas desafiou a autoridade divina, mas também introduziu o mal no cosmos. A partir desse momento, a separação entre o bem e o mal se tornou uma realidade palpável. O ato de desobedecer a Deus não só teve consequências para Lúcifer, mas também para toda a criação. A narrativa da queda do anjo é uma representação simbólica de como a escolha de um ser dotado de livre-arbítrio pode ter repercussões infinitas. Assim, a origem do mal não pode ser atribuída apenas a uma entidade externa, mas sim a uma escolha deliberada. Isso é fundamental para compreender a natureza do mal no mundo. O mal não surgiu como um elemento criado por Deus, mas como uma consequência da liberdade concedida a seres inteligentes. Essa liberdade é um aspecto crucial da criação, pois Deus desejava que suas criaturas o amassem e o servissem por escolha, e não por obrigação. A queda de Lúcifer, portanto, ilustra como o livre-arbítrio pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Além disso, a queda de Lúcifer também nos ensina sobre a natureza do mal moral. O mal não é uma força autônoma, mas uma distorção do bem. A escolha de Lúcifer de se rebelar não criou o mal, mas manifestou a possibilidade do mal existente no livre-arbítrio. Assim, a origem do mal está intrinsecamente ligada à liberdade que Deus concedeu aos seres criados. Essa liberdade é uma expressão do amor divino, mas também traz consigo a responsabilidade de fazer escolhas sábias e justas. Por fim, a queda de Lúcifer e a origem do mal são temas que nos convidam a refletir sobre a própria natureza humana. Assim como Lúcifer, os seres humanos também enfrentam escolhas que moldam suas vidas e, em última análise, a realidade ao seu redor. O desafio é reconhecer a tentação do orgulho e da desobediência, sempre buscando a sabedoria divina nas decisões que tomamos. A responsabilidade humana e o mal moral. A responsabilidade humana é um dos pilares fundamentais na discussão sobre o mal moral. Quando falamos sobre o mal que permeia a sociedade, é essencial reconhecer que cada indivíduo possui a capacidade de escolher suas ações. Essa responsabilidade não pode ser ignorada, pois as decisões que tomamos têm consequências diretas no mundo ao nosso redor. Em termos teológicos, a responsabilidade moral implica que somos agentes livres, capazes de discernir entre o bem e o mal, e, portanto, responsáveis por nossas ações. O conceito de mal moral se refere a ações que causam dor, sofrimento e injustiça a outros. Esse tipo de mal é frequentemente discutido em contextos éticos e filosóficos, pois desafia a nocividade do comportamento humano. Quando uma pessoa decide agir de maneira egoísta ou prejudicial, ela não está apenas ferindo os outros, mas também corrompendo sua própria essência. A responsabilidade humana se torna uma reflexão constante sobre como as escolhas individuais podem impactar a coletividade. Por outro lado, a questão da responsabilidade humana também levanta debates sobre o determinismo e o livre-arbítrio. Algumas correntes filosóficas argumentam que as circunstâncias externas e os fatores sociais moldam o comportamento humano, enquanto outras defendem que cada pessoa é plenamente responsável por suas ações. No contexto cristão, a visão do livre-arbítrio é predominante.
pois acredita-se que Deus dotou os seres humanos dessa capacidade para que possam escolher entre seguir o caminho do bem ou do mal. Essa liberdade é, portanto, um dom, mas também uma responsabilidade significativa. A relação entre a responsabilidade humana e o mal moral é complexa e multifacetada. Por um lado, é fácil apontar o dedo para os outros e culpar as circunstâncias pelas ações ruins. No entanto, o ensino cristão enfatiza a necessidade de autoexame e arrependimento. Quando alguém comete um ato moralmente errado, é crucial reconhecer a responsabilidade por essa escolha. O arrependimento não é apenas um reconhecimento do erro, mas também uma disposição para mudar e buscar a reparação. Essa dinâmica é fundamental para o crescimento espiritual e moral. Por fim, a responsabilidade humana diante do mal moral nos desafia a ser melhores cidadãos e membros da sociedade. O reconhecimento de que somos responsáveis por nossas ações nos leva a um caminho de empatia e compaixão. Cada escolha que fazemos tem o potencial de trazer luz ou escuridão ao mundo. Portanto, ao enfrentarmos o mal moral, somos chamados a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como nossas decisões podem contribuir para um mundo mais justo e amoroso. A verdadeira compreensão da responsabilidade humana não é apenas uma questão de moralidade, mas uma jornada de transformação pessoal. O Consolador. O conceito do Consolador, que é frequentemente associado ao Espírito Santo, desempenha um papel crucial na experiência cristã. Para muitos, a presença do Consolador é um lembrete constante da bondade e da misericórdia de Deus, especialmente em tempos de dor e sofrimento. A ideia é que, mesmo diante das adversidades e do mal que permeiam a vida, há um consolo divino que nos acompanha. Essa presença é descrita nas Escrituras como um ajudador, um defensor e um guia que não nos deixa sozinhos em nossas lutas. No Novo Testamento, Jesus promete aos seus discípulos que enviará o Consolador após a sua ascensão. Essa promessa é fundamental, pois revela que a presença de Deus continua a ser acessível aos crentes, mesmo após a partida de Cristo. A ideia de que Deus se preocupa e deseja estar presente em nossas vidas é um pilar da esperança cristã. O Consolador não apenas conforta, mas também oferece sabedoria e discernimento em momentos de incerteza, ajudando os crentes a navegar pelas complexidades da vida. Além disso, o Consolador é visto como aquele que traz paz em meio ao caos. Em um mundo que frequentemente parece dominado pelo mal e pelo sofrimento, a experiência da paz interior, proporcionada pelo Espírito Santo, é uma dádiva preciosa. Essa paz não é a ausência de problemas, mas uma força que nos sustenta e nos permite enfrentar as dificuldades com coragem e fé. Assim, a presença do Consolador se torna uma âncora espiritual, oferecendo esperança e renovação em meio às tempestades da vida. A prática de oração também é um meio pelo qual os cristãos buscam a presença do Consolador. Através da oração, eles expressam suas angústias, alegrias e desejos, confiando que o Espírito Santo está ali para interceder por eles. Esta comunicação direta com Deus fortalece a relação pessoal com o Consolador, permitindo que os crentes experimentem um nível mais profundo de conexão espiritual. Essa relação é muitas vezes descrita como uma jornada, onde a confiança e a fé se desenvolvem ao longo do tempo, à medida que se experimenta a fidelidade de Deus. Por fim, a esperança cristã que o Consolador oferece não se limita ao presente, mas também se projeta para o futuro. A promessa de que um dia todas as lágrimas serão enxugadas e que o mal será finalmente derrotado é um elemento central da fé cristã. Esse olhar para o futuro é o que proporciona esperança e encorajamento, mesmo em meio às dificuldades atuais. O Consolador, portanto, não apenas nos conforta no presente, mas também nos prepara para um futuro glorioso, onde a plenitude da presença de Deus será experimentada por todos os que creem. A esperança cristã. A esperança cristã é uma âncora poderosa que sustenta a fé dos crentes, mesmo em tempos de crise. Esta esperança não é uma mera expectativa ou desejo, mas uma certeza fundamentada nas promessas de Deus. A Bíblia fala sobre uma esperança viva que se baseia na ressurreição de Jesus Cristo, o qual venceu a morte e trouxe redenção à humanidade.
Essa esperança transforma a maneira como os cristãos encaram as adversidades, pois eles têm a convicção de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e tem um plano para suas vidas. Esse aspecto da esperança cristã é particularmente evidente em momentos de dor e sofrimento. Quando confrontados com o mal ou a injustiça, os cristãos são convidados a olhar para além da situação imediata e a lembrar-se das promessas divinas. A esperança cristã não nega a realidade do sofrimento, mas oferece uma perspectiva que permite aos crentes encontrar significado e propósito, mesmo nas experiências mais difíceis. É essa esperança que capacita muitos a perseverarem, sabendo que a dor não é o fim, mas uma parte da jornada que pode levar a um crescimento espiritual. Além disso, a esperança cristã também se manifesta na comunidade de fé. Os cristãos são chamados a se apoiar mutuamente, a compartilhar suas lutas e a celebrar as vitórias. Essa dinâmica comunitária fortalece a esperança, pois proporciona um espaço seguro para que os indivíduos expressem suas ansiedades e dúvidas. Quando um membro da comunidade enfrenta dificuldades, os outros podem agir como instrumentos do Consolador, oferecendo apoio, encorajamento e amor. Assim, a esperança se torna uma experiência coletiva, onde todos se beneficiam do fortalecimento mútuo. Outro aspecto importante da esperança cristã é a expectativa da volta de Cristo. Os crentes aguardam ansiosamente o dia em que todas as coisas serão restauradas e o mal será erradicado. Essa expectativa não é apenas um desejo piegas, mas uma certeza que impulsiona a vida cristã. A esperança da volta de Cristo leva os cristãos a viverem de maneira justa e amorosa, agindo como agentes de mudança no mundo. Essa expectativa não só molda o comportamento, mas também incentiva os crentes a se envolverem ativamente em causas sociais e a promoverem a justiça, refletindo assim o caráter de Deus. Desta forma, a esperança cristã é um testemunho poderoso para o mundo. Em um tempo em que muitos se sentem desanimados e perdidos, a esperança que os cristãos carregam pode servir como uma luz em meio à escuridão. Quando as pessoas veem a fé e a confiança dos crentes, mesmo em meio ao sofrimento, são frequentemente atraídas a explorar essa esperança. Assim, a esperança cristã não é apenas um recurso interno, mas também uma oportunidade de compartilhar a mensagem do amor e da graça de Deus com aqueles que ainda não a conhecem. Isso torna a esperança cristã não apenas uma experiência pessoal, mas também uma missão coletiva. A presença do Consolador na vida cotidiana. A presença do Consolador na vida cotidiana dos cristãos é um aspecto que merece destaque. Muitas vezes, os crentes relatam experiências em que sentem a orientação e o conforto do Espírito Santo em decisões simples, mas significativas. Essa presença se manifesta em momentos de oração, meditação e estudo da Bíblia, onde os cristãos buscam a sabedoria divina para suas vidas diárias. O Consolador se torna uma fonte de inspiração que impulsiona os crentes a agir de acordo com os princípios cristãos, mesmo nas pequenas coisas. Além disso, a presença do Consolador oferece um senso de identidade e propósito. Muitos cristãos experimentam uma transformação em suas vidas quando reconhecem que não estão sozinhos em suas lutas. A consciência de que o Espírito Santo habita neles traz uma nova perspectiva sobre quem são e qual é o seu papel no mundo. Essa identidade é reforçada pela compreensão de que cada um de nós é amado e valorizado por Deus, o que, por sua vez, nos motiva a viver de maneira que glorifique a Ele. Ademais, a presença do Consolador também se revela em momentos de adoração e louvor. Durante o culto, muitos crentes sentem a presença do Espírito Santo de maneira palpável, o que os leva a uma experiência de comunhão profunda com Deus. Essa sensação de conexão pode ser tão intensa que os participantes se sentem renovados e fortalecidos. A adoração, portanto, se torna um canal pelo qual os cristãos experimentam a presença do Consolador, trazendo esperança e alegria para suas vidas. A influência do Consolador também se estende às relações interpessoais. Ao buscar a orientação do Espírito Santo, os cristãos são frequentemente levados a agir com amor e compaixão em suas interações diárias. Isso pode se manifestar em atos de bondade,
perdão e apoio aos outros. A presença do Consolador transforma não apenas a vida individual, mas também a dinâmica das comunidades, promovendo um ambiente onde o amor e a compreensão prevalecem. Portanto, a presença do Consolador é uma fonte de força em tempos de provação. Quando os cristãos enfrentam dificuldades, a consciência de que tem um Consolador que os apoia pode fazer toda a diferença. Essa força não é apenas um consolo emocional, mas uma capacitação espiritual que permite aos crentes enfrentar desafios com coragem e resiliência. Assim, a presença do Consolador se torna um elemento vital na jornada de fé, lembrando os cristãos de que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre ao seu lado. À medida que encerramos essa reflexão profunda sobre a origem e a natureza do mal, é essencial lembrar que a resposta não é simples, mas é cheia de esperança. O mal existe e, como discutido, não é fruto da vontade de Deus, mas sim da escolha do ser humano e da rebelião de seres criados. O que nos resta é confiar que, mesmo diante da dor e do sofrimento, Deus está no controle, e sua soberania se manifesta em meio ao caos. Você já parou para pensar em como sua vida se alinha com a narrativa bíblica sobre o mal? Como você interpreta as dificuldades que enfrenta? É fácil culpar Deus ou o mundo, mas e se olhássemos para dentro de nós mesmos, buscando entender nossas escolhas e suas consequências? Deus não é o autor do mal, mas Ele é a solução. Ele nos oferece esperança através de Cristo, que venceu o mal e nos convida a viver em sua luz. Quais passos você pode dar hoje para se aproximar dessa verdade? Como você pode compartilhar essa esperança com aqueles que estão ao seu redor, que talvez estejam lutando com suas próprias questões sobre o sofrimento? Lembre-se, a história não termina no mal, mas na redenção. Que possamos nos apegar a essa promessa e continuar a jornada juntos, sempre em busca da verdade e da luz que só Cristo pode oferecer. Você acabou de descobrir verdades que muitos nunca ouviram. E tem muito mais revelações surpreendentes vindo por aí. Então, inscreva-se agora no canal em Cristo Jesus e ative o sininho para não perder nada. Nos comentários me diga: o que mais te chocou neste vídeo? O que você gostaria que fosse revelado nos próximos? Sua participação é essencial. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais vidas e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Juntos, vamos espalhar essa poderosa revelação.